Tomazinho está orando a Deus. Aleluia, Jesus. Em favor, pastor. Amém. Vamos para de pé, irmão. Vamos orar pelo pastor, né? Amém. Seu irmão que seus abençoe a nossa caminhada aí. Sempre servindo na igreja, sempre me ajudou. Amém, Jesus. Deus, o Pai, abençoe o teu céu essa noite, Senhor. Meu Deus, amado, usa o teu céu que eu estou usado, Senhor. Abençoe o teu filho essa noite, Pai querido. Esteja a mãe sobre ele, sobre de bênção essa noite, ó Pai. Deus, a ele poderosamente, Pai, essa noite, Senhor. Fala com a tua igreja essa noite, meu Deus. Abençoe o teu servo, usando ele nessa noite. Abençoe também a tua família. Em nome do teu filho, amado Deus. Abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. São os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Noite fria, né? Glória a Deus. Mas eu já pude sentir a presença Aleluia, do Jesus. nosso Senhor soberano Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Também desejar, para mim é uma honra, né, e um grande privilégio estar aqui essa noite para, não vou dizer pregar, né, para testemunhar as bênçãos que Jesus tem feito na nossa vida. Aleluia. Agradeço a oportunidade aí, o nosso pastor Ismar Pires, a qual, né, me incumbiu essa responsabilidade, trazer uma palavra para os irmãos, também Aleluia. os irmãos da igreja presbiteriana renovada, né? Também o nosso pastor presidente aí, o pastor Josié, é isso? Josié. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor também por essa rica oportunidade. Estamos ali trabalhando também na Seara do Senhor Jesus, na nossa igreja ali, na Assembleia de Belém, junto com o nosso pastor Júlio, ali na Fátima. Trago uma saudação para a igreja do Senhor. Amém, Jesus. Também a saudação da minha esposa, não pôde vir, né? Mas no momento oportuno ela estará conosco. Amém, Jesus. E a nossa filha Ana Vitória também. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. A saudação dos santos, que um dia iremos, irmãos, morar na glória. Aleluia. Lá no céu, Sim, meu Deus. não vai haver placa de denominações Verdade, e Deus. nem de congregações. Lá vai só estar uma igreja, um povo junto, Sim, unido, aleluia. lavado e remido do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E a bandeira do leão da tribo de Judá Glória a Deus. vai estar na grande Jerusalém e nós vamos adentrar pelas portas. E você também, vizinho, que escuta essa voz desse aparelho, Meu Deus. também reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque só Ele, né, que cura, que salva, que restaura e leva para morar no céu. Amém? Aleluia. Amém. E vamos abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, do Evangelho, escreveu João. Glória a Deus. Livro do Evangelho de João, capítulo 8, no tema abordado, e o versículo 32. Amém? Livro do Evangelho, escreveu João, o versículo 8, capítulo 8, versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois nós vamos abrir a vossa Bíblia. Estava ali sentado, o Espírito Santo me direcionou no capítulo de Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, doutor Lucas, né? A epístola aqui do Evangelho de Lucas, aliás, a epístola, o sinótico de Lucas, capítulo 8 também, e o versículo 40 até o 46. O Evangelho escreveu Lucas, capítulo 8 também, e o versículo 40 até o 46. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando voltou Jesus ali, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa.
Aleluia. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertando a multidão, uma mulher que tinha também um fluxo de sangue, que já havia também 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres ou bens, e porque nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele, de quem? De Jesus, e tocando ali na orla da sua veste, e logo estacou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse: Pedro. Os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque de mim bem conheci que saiu a virtude. Podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Pastor José, prazer, grande amigo, nessa jornada cristã aí, e companheiro. Nós já saqueamos muita Serra dos Filhos teus juntos, viu? Pois é. Muitas batalhas aí, derrubamos muitas muralhas de Jericó. Os inimigos que não caiu a espada correram, né, Zé? Glória a Deus, um varão aí valoroso que está sempre conosco aí nessa batalha. Pastor José Aparecido. Irmão, nós vamos ver aqui um texto do tema que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós vemos, irmãos, que o texto que eu li na direção do Espírito Santo fala de um homem por nome Jairo. E Jairo, irmãos, nós sabemos que ele era o mestre de uma sinagoga ali na área judaica, na área dos judeus, ou seja, fariseus. Porque, irmãos, os fariseus, eles criam na ressurreição e na morte. E os judeus também, eles criam na lei e na vinda do Messias. E nós vemos, irmãos, que Jairo, ele era mestre da sinagoga. Ele conhecia a lei de Deus. Só que ele era muito curioso para saber a verdade acerca de Jesus Cristo. Porque ele via algo muito especial, que Jesus era diferenciado dos profetas. Jesus era diferenciado dos sacerdotes, dos escribas. E Jairo, ele sempre ia ter encontro com o mestre para conhecer a verdade. Certa vez nós vemos que Jairo falou: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: olha, você tem que nascer de novo. Como, Senhor? Aleluia. Aleluia. Como posso, já velho, nascer de novo? E ele falou: não, Jairo, não é assim. É do Espírito. Irmãos, e nós vemos que Jairo, ele sempre queria saber a verdade da vida eterna. E a verdade acerca de Jesus Cristo. Porque Jairo conhecia as Escrituras Sagradas. E não é diferente nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E Jairo, irmãos, conhecendo as Escrituras Sagradas, Jairo sabia que Deus, ali se apresentando em Êxodo 3, versículo 14, ali a Moisés, Deus, quando se pronuncia para Moisés, dizendo: Moisés fala, quem é o Senhor? E Deus fala: olha, Moisés, eu sou. Aleluia, eu sou o primeiro, eu sou o fim, o meio, eu sou o fim, eu sou aquele que vai libertar o povo, aleluia, o meu povo do Egito. E ali, irmãos, aleluia, Deus se manifestando ali a Moisés,
Jairo já sabia, aleluia, conhecia o Deus do eu sou, mas ele também sabia que Jesus Cristo não era, aleluia, apenas um mestre. Ele não sabia que Jesus Cristo era, aleluia, apenas um profeta. Ele sabia, aleluia, que Jesus dizia: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia, ninguém pode ao Pai senão por mim. Eu sou, aleluia, aquele, aleluia, que, aleluia, só portas das ovelhas. Eu sou um bom pastor, aleluia. E Marta e Maria dizendo: Senhor, tu és a ressurreição e a vida. Sim, aleluia, sei, mestre. No último dia falou: não, eu sou agora, aleluia. Lázaro, irmãos, 4 dias depois de morto, Jesus falou: olha, apenas tirar a pedra, Lázaro, sai para fora. Fica lá para dar e já sabia que Jesus era diferente. Jesus não ia, a milagre acontecia. E acontece até hoje. E ele foi ter de encontro com Jesus. Aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. E quando ele ia uma grande multidão. Meu Deus, aleluia. Conhecereis a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E a verdade vos libertará. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro como hoje, há 21 anos atrás, no ano de 2003, eu tinha uma irmã minha, uma grande mulher, irmã e mãe de fé, a qual sempre, antes de eu ser cristão, que eu não vim de um berço cristão, eu vim sim de um berço cristão, mas da igreja ortodoxa, católica, romana. E depois, saí da igreja e fiquei aí como ateu à toa, né, sem religião nenhuma. Escravo do inimigo em todas as concupiscências. E ali, irmãos, órfão de pai e de mãe, já com 13 anos de idade. Eu tinha uma irmã minha que já era cristão, tinha aceitado Jesus, e sempre falava para mim que Jesus curava, que Jesus libertava. E se eu cresce, se eu tivesse a fé, ele ia agir na minha vida. Mas como uma pessoa sendo escravizada pelo inimigo, cheio de vícios, de álcool, de droga, de cigarro, a minha situação era igual ao do endemoniado gadareno. Em becos e valados. Deus, aleluia, Senhor da meu Jesus. E certa vez, no ano de 2003, ali na região, próximo a Presidente Prudente Mirante do Paranapanema, eu ali, um jovem na época, e fui passando em frente a uma igreja. Tinha menos gente que aqui onde estamos, mas tinha um homem de fé pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. E ali me lembro muito como hoje. Eu fui adentrar naquela igreja. É igual o endemoniado gadareno. Eu conhecia a verdade. Eu queria a libertação na minha vida, que eu tinha certeza que Jesus ia agir na minha vida. Aleluia. E assim foi. Glória a Deus. Aleluia. E ali entrando, fui entrar na igreja. E quando eu ponhei o pé, o presbítero que estava na porta, ele falou: aqui você não entra. A Assembleia naquela época tinha uma doutrina, um regimento do ministério que as pessoas que eram bêbados ou não entravam, e se entrasse tinha alguém que sentar ao lado. Eles pensavam que ia bagunçar na igreja. E ali eu falei para aquele presbítero que saia da minha frente, que hoje eu vou ter um encontro com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele falou: aqui você não entra. Eu falei: saia da minha frente. Eu quero ver se esse Jesus cura, se liberta hoje. Meu Deus, aleluia. Eu quero ver se Jesus cura e liberta hoje. Jesus, aleluia. Eu não imaginava que estava ao mesmo tempo, aleluia, glória, pela minha ignorância humana, desafiando Jesus. E ali me lembro como hoje, com um brinco na orelha, 2 maços de cigarro no bolso, meu Deus. uma faca na cintura, entrei naquela igreja. Deus de poder, aleluia.
Aleluia. E o obreiro do meu lado. E o pastor pregando, que foi meu pai na fé, o pastor Ediel, falou: olha, tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? Só tinha eu. Eu falei: quero. E a mensagem foi essa que o pastor Zé leu. Mateus 11, 28. Aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. E eu falei, ele falou: você quer aceitar Jesus, José? Hoje quero. Falei: pastor, esse Jesus que o senhor prega, ele liberta, ele vai transformar a minha vida. Ele falou: vai. Eu falei: se Jesus não fizer, eu falo que o senhor é mentiroso. Meu Deus. Oi, falei. Falei: dobra o joelho que eu vou orar. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fumava 2 maços de cigarro, tomava 2 litros de pinga, estava pior que o gadareno. Se acendesse um isqueiro, pegava fogo. Daquele dia por diante que eu dobrei o joelho e aceitei Jesus, Aleluia, Deus. o álcool, Glória a Deus. Aleluia. 2 litros de pinga, Aleluia. Jesus libertou. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Outro dia estava na padaria, comprando leite e pão, e glorificando o nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Falar que se brincando lá Nome para de Deus. Aleluia. Passou, irmãos, uns 2 meses, fui para São Paulo. E lá Jesus fez a obra por completo. E em 2004, depois que Jesus fez toda a restauração, eu desci as águas batimais. Aleluia, Jesus. E estou firme até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jesus tem algo para fazer na sua vida. Sim, meu Deus. Aleluia. Conhecereis a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quem é essa verdade? Aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sim, meu Deus. Aleluia. E esse Jesus, que é a verdade, ele quer ter um encontro com você. É, meu Deus Deus de poder santo. Ele quer arrancar seus vícios, ele quer curar suas feridas. Glória a Deus. Ele quer, aleluia, escrever o seu nome no livro da vida para que você venha morar no céu. Alcança, Brinca lá para dar a se levantar. Aleluia. Faz uma obra, Deus. E Jairo, ele foi ter um encontro com Jesus. É milagre, maravilha. E ele chegou lá para o mestre e falou: Senhor, a minha filha está enferma, quase à morte. É, meu Deus. E eu creio, se o Senhor for lá, a minha filha vai Aleluia, Deus. ser curada. Eu creio, meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, Grande é teu poder. Jesus, quando levantou o pé para ir, É, Deus. Aleluia. a mulher do fluxo de sangue com 12 anos tocou na orla do mês. Aleluia. Glória a Deus. A tradução judaica diz que nenhum impuro, Levítico fala, livro de Levítico, que nenhum impuro com hemorragia de sangue poderia tocar em alguém, porque senão poderia ficar impuro. Ela sabia disso, Aleluia, Jesus. ela sabia da lei, e ela tocou nas orlas da veste. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher já estava com 12 anos, gastando quase tudo, indo de mal a pior. É, Jesus falou: olha, aqueles que vêm a mim, aleluia, aqueles que estão necessitados, aleluia. é aqueles, aleluia, glória a Deus, que estão doentes. É verdade, Jesus. Jesus, irmãos, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, Aleluia. ele é o mesmo eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para muitos, Jesus está morto na cruz do Calvário, mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, ficou 40 dias, dizem Atos Apóstolos, instruindo os discípulos acerca do reino de Deus, depois subiu para a glória. Aleluia. E ainda fez uma promessa para a igreja, dizendo: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. E nós, irmãos, aleluia, que somos cristãos, se tivermos qualquer, aleluia, adversidade,
se tiver qualquer enfermidade, aleluia, Jesus diz assim, olha, aquele que pede, recebe. Aleluia. Aquele que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Qual é o seu problema? Aleluia. Qual é o seu problema? Oh, glória. Aleluia. É enfermidade, Jesus cura. Deus de poder e Aleluia. santo. É vício, Jesus liberta. Glória a Deus. Porque ele continua ainda agindo. É, meu Deus. Araxibre, cantarabanai. Glória, glória. E aquela mulher do fluxo de sangue não foi diferente. Aleluia. Ela sabia que médico não resolvia problema de ninguém. Jairo também não foi diferente. Jairo sabia que médico, aleluia, não ia resolver o problema da filha dele. Por isso que Jairo e a mulher do fundo de sangue estava atrás do mestre. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Aleluia. Estava atrás de um milagre. Glória a Deus. Aleluia. E ela tocou na orla. E quando ela tocou na orla, ali o sangue estancou. Jesus parou É, meu Deus. e dizendo, alguém me tocou. Sim, meu Deus. Aleluia, Jesus. Alguém tocou. Glória a Deus. Aleluia. Pedro falou, mas mestre, como diz alguém, a multidão te cerca. Como diz? Jesus falou, senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus de poder. De mim saiu virtude. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Existem duas opções. Deus santo. Aleluia. De estar numa grande multidão, alguém empurrar ou alguém tocar. Aleluia, Jesus. Tocar é diferente, É, meu Deus. é especial, é algo diferenciado. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando tocou de Jesus saiu a virtude, aquela mulher foi curada. Aleluia, Deus. E nós, nos dias de hoje, não somos diferentes. Sim, meu Nós temos também, irmãos, que tocar em Jesus. Deus. Aleluia. Como assim, evangelista? Eu não entendo esse tocar. Ele já ressuscitou. Ele subiu para o céu. Olha, irmãos, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Glória a E Deus. o que bate, a porta se abre. Nós temos que tocar através da oração. Aleluia. Quando aleluia, a enfermidade não tiver mais jeito, a situação tiver extrema, clame, busque, persevere, faça igual a mulher cananeia, toque, rasgue o primeiro céu, rasgue o terceiro céu, que Jesus, aleluia, vem de encontro com as suas necessidades, seja enfermidades, seja demônio, seja vício, aleluia, Jesus vem de encontro. Glória a Deus. Aleluia. Grande é teu poder. A palavra virtude traduzida é unção. Oh, glória. Aleluia. É o sobrenatural. Poder e glória. Aleluia. 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 Grande Deus. A nossa vida, irmãos, de cristão, é um gigante todo dia que temos que derrubar. É, meu Deus. É um leão hoje, é um aleluia amanhã. Verdade, meu Deus. Aleluia. Porque Jesus está conosco. Aleluia, Jesus. Depois que aconteceu esse fator, em 2004, quando foi no ano mesmo de 2004, virando 2005, eu creio que o inimigo pediu permissão a Deus para me tocar. E ali, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Aleluia. eu estava pregando a palavra de Deus em Santa Amaro, nos trens, nas favelas, nos becos de Valado. E ali a minha família inverteu a palavra, dizendo, agora ele está doido. Ele agora endoidou. O homem está pregando para traficante, o homem está pregando dentro dos trens, o homem está pregando dentro do metrô. Não pode ver ninguém, tome Jesus, com a quarta série do Mobral, mas cheio do Espírito Santo na Aleluia, época. Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. Aí se cumpre as escrituras sagradas que diz, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura que muitos dizem, que quando é de Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus é a loucura para o mundo. É, meu Deus. Aleluia. E ali, irmãos, falaram que eu estava louco. Eu digo, eu não estou, eu vou assinar aqui um termo e falar que eu não ia, dizer que eu não estou, mas eu vou para ver onde é que vai.
E ali eu fui internado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. Passando por um psicólogo e um psiquiatra. E falaram, não, senhor, esse problema está sério. Por quê? Eu digo, eu não estou doido. Não estava louco. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, sem uma orientação, é um carro desgovernado. Então, irmão, se você vê um irmão batizado com o Espírito Santo, 24 horas por 46 aí, oriente ele. Ele não está doido. Ele está sem orientação. Foi o que aconteceu na minha vida. E ali eu passei por esse processo. A medicina, as psicólogos, os psiquiatras, não, José, tu tá doido, tu tá tendo visão estranha, esse negócio aí não dá certo. Aí me meteram 21 remédios controlados. De lá me mandaram para o interior de São Paulo, para Presidente Prudente, fiquei lá. Me deram um cartão do INSS, falou, tu vai tomar esse remédio o resto da vida agora. Falei, Jesus, esse negócio está errado, não vai dar certo. O Senhor me libertou do álcool, me libertou do cigarro, me libertou de tudo, e agora vem essa medicina dizer que eu tô doido, e esse eu não tô doido. Aí eu falei, então, deixa o barco rodar. Aleluia. Aleluia, Deus. E assim fiquei 8 meses, tomando os remédios, passando os psiquiatras, os psicólogos. E o diagnóstico que eles me deram foi surto psíquico, transtorno afetivo bipolar. Que negócio é esse, evangelista? Que doença é essa? Surto psíquico é transtorno de mente, psicossomático. E transtorno, e transtorno afetivo bipolar é quando dizem que a pessoa vê vulto, vê essas coisas. Aí meteram 21 remédios controlados. Agora aumentaram mais um pouquinho o grau dessa enfermidade. É surto psíquico, transtorno afetivo bipolar e mais bipolar para acabar de matar a pessoa. Não sei se aumentaram mais o remédio. Deus. E assim, irmãos, eu com 21 remédios controlados. Uma vez eu fui na igreja, na Assembleia de Deus, lá no interior. Poderia Jesus curar em qualquer lugar. Não estou falando de denominação. 120 quilos era o peso que eu estava. Quase com depressão. Eu digo que eu conheço que é um pouco da depressão, mais por causa do remédio. E ali, irmãos, eu falei, Jesus, eu não aceito essa enfermidade. Peguei os remédios, a sacolinha, ia para a igreja, dobrava o joelho e dizia, eu não aceito essa enfermidade. Meus guarda-roupa já tinham mudado tudo. Era tudo GG, 44, 45. E um dia Jesus veio de encontro. Em 2006 para 2007. Jesus veio de encontro. Curou da enfermidade. Aleluia. E eu senti que da mão daquela missionária lá saiu virtude. Glória a Deus. Aleluia. E daquele dia por diante, os 21 remédios foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Aleluia, Jesus. E eu entendi que aquele auxílio doença, que não era pouco, era R$800 em 2007. Não era pouco, era 2 salários mínimos. Quase 2 salários mínimos. Que o salário mínimo era R$450. Que o meu piso era lá de São Paulo, da GM de São Caetano, que eu trabalhava. Então era alto o salário. Então não era pouco. Aí eu entendi que aquele auxílio não era definitivo, era uma providência no deserto. Aleluia. E eu chegando diante do médico, lá em Prudente, foi Deus usando a boca dele e falou, Senhor José, o senhor está bom? Eu digo, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu posso tirar o seu auxílio de passa para outro, que eu não quero mais. Aleluia, Deus. Tem certeza de absoluta. Glória a Deus. Aleluia. E eu fiquei indagando. Conhecereis a verdade. E eu fiquei indagando ao tema que diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Como eu conheci a verdade e vou viver numa mentira? Por causa de um auxílio. Explique isso. Tem muitos que vivem na mentira. Por causa de um auxílio. E fica com a doença por resto da vida. Preso em jugo de enfermidade. Meu Deus. Verdade. Demônio de enfermidade. Se liberte, irmão, dessa migalha. Que isso é providência. Aleluia. Glória a Deus. E daquele dia por diante, falei, passa para outro.
Jesus me curou. Falei para ele, falou, amém. Eu vi que foi Jesus na boca dele, pastor. Aleluia. Glória a Deus. A minha irmã foi fazendo barulho no meu ouvido, imprudente, até onde estava em Miranda, 70 quilômetros. Porque isso aí, e não sei o quê. E eu digo que Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Aí no ano de 2008 eu vim para Birigui. Só com uma bicicleta Monarch, uma sacola na mão e pesando 130 quilos quase. Estava inchado ainda. Eu cheguei na empresa em Birigui, na Metal Mix, quando existia na época. Eu falei, estava fichando, de quanto é o salário? R$450. A metade do que eu ganhava de auxílio. Eu digo, eu quero trabalhar. Eu estou com saúde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus foi abençoando. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus foi abençoando. Eu digo, bota eu no pior serviço que Jesus mandou para eu, no pior serviço aqui dentro. Botaram eu numa boca de uma máquina de 180 graus por cento. Em 5 meses. Queimou a gordura. Em 5 meses, meu irmão. Na boca do dragão. Na boca da fornalha. De lá em Fit. Virou. Aleluia. De Blue Size virou Life Fit. Vamos usar a linguagem de hoje. E Jesus curou. E Aleluia. você fala, mas o que você ganhou com isso? Sabe o que eu ganhei? Da 4ª série do Mobral, acabei o 3º ano do ensino médio. De auxiliar, que eu era cooperador. Hoje em dia, Jesus, Aleluia. sou evangelista, fazendo a obra. Glória a Deus. Da 4ª série também do Mobral, acabei o 3º ano do ensino médio. Aleluia, Deus. De pouco que muitos pensam que eu ganhei, mas eu ganhei em cima de uma verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, para mostrar para você o caminho Glória. que Jesus faz. Amém. Cheguei em Birigui só com uma bicicleta. Hoje eu tenho minha casa, tenho Aleluia. meu carro, Glória a Deus. Aleluia. tenho família. Oh, Já Deus. fui 3 viagens para o Nordeste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nunca deixou faltar o pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca também aconteceu enfermidade na minha vida. Aleluia. Nunca. Aleluia. Nunca. Glória a Deus. Os médicos até hoje, não é porque eu sou bom, é porque Jesus que é assim. Jesus que é assim. Aleluia, Jesus. Caiu um dia no telhado, 3 metros de altura, não aconteceu nada. Aleluia. Quando eu vou fichar nas empresas, os médicos ficam até admirados. Senhor José, o que é que você tem? Eu digo, eu não tenho nada. Já falou, não tem nada. O senhor tem artrite, pulsite, tirinite. O senhor tem hernia de tia, esse negócio, não tem nada. E a sua pressão, diga 12 por 8. Toma algum remédio controlado e tome vitamina de A a Z. É o remédio que eu tomo. Aleluia. Aleluia. Você não tem nada, senhor José? Diga, eu não tenho, não venho colocar, que eu não tenho nada. Quer fazer isso? Não faço. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. 54 Glória a anos. Deus. Aleluia, Jesus. Não é porque eu sou melhor que os outros. É porque Jesus que é assim. Aleluia. Aleluia. Glória a E Deus. se nós tiver Jesus cura, Amém, Jesus. conhecereis a verdade. Jesus hoje quer te libertar Oh, Deus. do álcool, Aleluia. da droga, Meu da prostituição. Deus. Aleluia. Fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. De qualquer enfermidade, de depressão. Jesus. Quantos estão, irmãos, aí se matando? Não estão mais confiando em Jesus? Volte. Aleluia. Aleluia. Volte por o primeiro amor do Senhor Jesus. Meu Deus. Busque Ele Aleluia. enquanto pode achar. Invoque Jesus enquanto está perto. Aceite Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Aleluia. Tome uma posição. Aleluia. Aí você fala, mas José, irmão Zé, pastor, Meu Deus. Aleluia, Jesus. o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar servindo a Jesus? Aleluia, Deus. Certa vez, Pedro indagou Jesus sobre isso. O apóstolo Pedro, o que é que eu vou ganhar? Abandonando as redes, seguindo. Jesus falou, 100 vezes mais aqui, na terra, e por fim a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que o apóstolo, não só o apóstolo Pedro, mas os 12 apóstolos, a qual morreram, não ressuscitaram ainda, já estão sendo abençoados hoje.
não entendi. Está sendo abençoado hoje. Onde é que está isso? Apocalipse fala, 22, que a grande Jerusalém celeste, ela tem 12 portas. E em cada porta tem o nome dos apóstolos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Apocalipse, Aleluia. na grande cidade, Jerusalém celeste, no livro de Apocalipse, diz que tem 12 portas. Aleluias. Vou fazer uma correção, irmãos. Não é as portas que está o nome dos 12 apóstolos, não. É as 12 colunas da grande Jerusalém, que está o nome em cada coluna, os apóstolos. Na porta está o nome de cada um das 12 tribos de Israel. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, eles já estão sendo honrados. Antes da ressurreição, antes da grande trombeta, Jesus quer te abençoar. Jesus quer, aleluia, no presente e também por fim, a vida eterna. Nós temos que, irmãos, que escapar. Glória a Deus, é da primeira, aleluia, temos que subir, é na primeira ressurreição, não ficar na segunda, É, meu Deus. Aleluia, Jesus. porque muitos vão ficar, e Jesus quer encontrar com você nos ares. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, Jesus, aleluia. eu vos aliviarei. Amém, Jesus. A melhor coisa, irmão, que Jesus quer te dar é paz na sua vida, é paz na sua casa, Aleluia. abençoar em todos os É, fatores. meu Deus. E você fala, mas pastor Andrade, você tem isso? Graças a Deus. A minha casa é um pedacinho do céu. Aleluia, Jesus. É, Graças a Jesus. Deus. A minha casa é Aleluia. um pedacinho do céu. Glória. Mas nós, irmãos, somos livres de escolha. Todos nós somos livres de escolha. Deus, ele deu livre-arbítrio para escolhermos o que nós queremos. Sabemos que as nossas escolhas traz também as nossas consequências. Seja boa ou seja ruim. Deus falou a Abraão, sai da tua casa. Gênesis 12. Sai da tua parentela. Eu vou te mostrar uma terra que você não conhece. E você vai ser bendito entre todas as nações da terra. Olha para o céu, Abraão. Abraão olhou. Olha as estrelas. A sua descendência vai ser maior e numerosa do que as estrelas do céu. Abraão teve essa escolha. Ele aceitou sair ali da sua família. Abandonou a riqueza que o pai ia dar para seguir a promessa de Deus. Aí você fala, evangelista, aconteceu na vida de Abraão, ele morreu sim. Abraão, em Hebreus 11, é o pai da fé. O pai da fé de todas as religiões da terra. Tanto do monoteísmo, que é o judaísmo, crê em Deus. O Islã também, mesmo que é uma religião que não crê na salvação, que nós cremos na salvação. O pai Abraão, mesmo que Maomé enxertou lá, o profeta Abraão, o pai. E nós cristãos, aleluia, nós cremos também que através de Abraão, ali, Deus fez uma promessa a Abraão. E nós, através da fé, cremos que o pai também é Abraão. Aleluia. Abraão, quando Deus falou, leva Isaac para Moriá, e um cordeiro para se sacrificar. Abraão levou, tanto Isaac e o cordeiro. Aliás, Abraão levou o Isaac. Chegando lá, quando amarrou Isaac para sacrificar, Deus falou, para Abraão. Para Abraão. Isaac ali inocente, o pai e o cordeiro, Deus proverá. Já apontava para Jesus Cristo, o cordeiro. Então, irmãos, você é livre de escolha. Bem ou mal, sabendo que tem as consequências. Lá na frente vai ter as consequências. E nós temos que tomar essa decisão. Lembro-me como hoje. Eu, na época, paguei muitas